Boa noite, galera. Mais uma vez aí, vamos gravar aqui. Vai passar a entrevista de Fernando Diniz e eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá? Vamos lá para a coletiva. Um dos gols mais bonitos da história do Maracanã. De Fernando Diniz. Boa noite. Primeiro tempo a gente errou muito, né? E o Vasco teve as chances para fazer 1 ou 2 gols, como a gente fez no segundo tempo. Tava torcendo pro primeiro tempo acabar pra gente poder corrigir no intervalo, e corrigiu, e acho que no segundo tempo a gente fez o 2-0 de maneira merecida. A gente teve muito mais controle do jogo e teve muito mais a nossa cara. Em relação ao gol do Cano, de fato é um gol ontológico, e não é uma coisa, para ele não é uma coisa casual, porque ele tenta esse tipo de jogada. Vocês veem de vez em quando nos jogos e nos treinos, sistematicamente, quando ele percebe o goleiro adiantado, ele tenta fazer o gol. Então é um gol com muito mérito, não é um gol de sorte. Tudo bem, Diniz? Parabéns aí pela vitória. David Sharp da Antenados na jogada. Eu queria que você comentasse sobre o preparo físico do Fluminense, porque deu para perceber, na verdade já dá para perceber que o Fluminense vem sentindo fisicamente nesse começo de temporada, nesses primeiros jogos. E inclusive no primeiro tempo o Vasco foi superior. Cara dele, não gostou da pergunta não, apenas do Fluminense. E aí nas mexidas o Vasco acabou cansando, se perdeu no segundo tempo. O Fluminense foi melhor no segundo tempo, inclusive é tecnicamente melhor, mas eu queria que você comentasse sobre foi isso. Foi tão melhor assim não, hein? Eu não vi essa melhora não, melhorou um pouco. A virada de temporada, mas foi melhor que o Vasco não. Essa, e também sobre a ausência do Ganso, quanto o Fluminense é dependente do Ganso para criar, para jogar bem. Obrigado. Então, a tua pergunta ficou um pouco, ela foi responder, você mesmo respondeu a pergunta, porque você falou que a gente está sofrendo fisicamente, sendo que o segundo tempo jogou bem melhor que o primeiro. Se tivesse uma relação, teria que... Trocou o quê? Não, mas você falou da parte física. Então trocou o Lima, corrigiu a parte física, porque a gente teve muito mais intensidade no segundo tempo. Não adianta, repórter com ele tem correu o osso. Mas o Vasco cansou, o Fluminense cansou. Assim, a tua pergunta, você está respondendo a pergunta. Se o time tivesse cansado, como você falou, a gente... Eu não sei de onde ele é demais, tira, cara, sério. Quem concorda com você, que um time joga mal porque está mal fisicamente. O Fluminense errou inúmeros passes, deu inúmeros contra-ataques pro Vasco e mostrou que está muito bem fisicamente, que uma das coisas que você vê que o time está fisicamente... Não é que está muito bem fisicamente, está muito bem para se começar a temporada. Não está igual terminou. Você vê o tamanho da transição, os jogadores erraram uns 4, 5 passes no início da construção e o Fluminense voltava quase todo mundo dentro da área para defender. Então, fisicamente, foi o que o Fluminense teve de melhor no primeiro tempo, que foi o que segurou a gente talvez não ter tomado o gol. Além de um erro técnico do Vasco. Foi salvação de Fábio. Então a gente está debatendo esse negócio. Nada disso não. Querendo encaixar Fábio agarrou bem para falar da preparação física. Então vou repetir. Quando a gente fala assim que deu 50 dias, ele não foi 50 aceita, dias de folga. Isso aí é vocês assim meio que mentir pro torcedor. Não é real isso aí. E parece que a gente ia ficar, não ia dar nem um dia e ficou 50. A gente ia dar 30 dias de férias, se fosse fazer uma coisa convencional, ia voltar durante 8 dias e depois ia dar de novo mais as férias, que é o que muita gente fez, as férias não, Natal e Ano Novo. A gente resolveu não trazer os jogadores esses 8 dias. A gente fez uma programação em casa. O primeiro foi uma cartilha sugerida dos 30 dias de férias, e os jogadores fizeram, que dá para ver como eles chegaram no teste, que eles foram testados antes de sair. Além de tudo, a gente fez todos os exames fisiológicos e clínicos da parte médica antes deles irem, porque se a gente volta esses 8 dias sem fazer isso, era 3, 4 dias para perder. Então nós estamos discutindo assim 4, 5 dias de treinamento. A gente analisando de tudo que aconteceu, da pandemia, da Copa do Mundo, a gente achou muito mais coerente para não olhar só a parte física, porque se fosse só a parte física era melhor trazer, mas no geral, para o Fluminense encarar a temporada, foi muito melhor da maneira que a gente fez. E a gente ficar falando, se vocês quiserem discutir mais a parte física, eu falo assim do jogo. A gente não teve problema físico nos jogos. A gente tem problema físico de temporada, como o Vasco, como o São Paulo, como o Flamengo, como o Palmeiras, como todo mundo vai ter. Então, se a gente tivesse problema físico do jeito que você está falando, a gente não tinha suportado primeiro, porque no primeiro tempo a gente se garantiu na parte física. E no segundo tempo, a gente fez menos trocas e terminou fazendo 2 gols. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimento. Então, assim, a gente não teve problema com isso. Mas se quiserem ficar falando disso, pode continuar falando. Então, assim, a gente fez uma coisa muito criteriosa. E aqui a gente não tem, assim, meu maior prazer é trabalhar com os caras. Por mim, não precisava nem ter dado férias. Trabalhar todo dia, para mim, é um prazer imenso trabalhar. A gente fez isso porque era uma coisa melhor para o Fluminense, para preparar melhor o time, para poder dar alegria para o torcedor.
Que a gente não tá brincando pra fazer o que é bonitinho, porque o jogador quer, não tem nada disso, gente. A gente está discutindo, então não são 50 dias de férias, são 8 dias que a gente podia ter trazido os caras, aí fazer exame clínico, coisa que a gente tudo antecipou para eles irem de férias, fazer teste físico, que a gente fez também antes de ir, depois refez, e eles voltaram em condições boas, não voltaram igual Caraca, mas voltaram. ele fala, lê um livro, maluco, a pergunta do cara, problema, mexeu com física. ele. Não é isso, a gente assim, hoje o que a gente errou mais foi passe. Se tivesse perdido, então... Se você passar, mas foi muito mal tecnicamente. Diniz, você foi muito mal taticamente e tecnicamente foi mal no primeiro tempo, eu vou concordar com você. Agora, a gente voltar a querer encaixar uma coisa que não encaixa, não tem nada a ver com a parte física, principalmente no dia de hoje. Já viu? O Ganso, ele é um jogador importante, ele faz falta, mas a gente sabe viver sem ele. Então, vamos ver se tem a pergunta. Por que não entrou Jorge, por que não entrou Arthur? E por que entrou Arthur no lugar do Ganso? Tenho o prazer e a alegria de contar com o Ganso, que é um cara que tem genialidade. Então poder contar com ele sempre é bom. Eventualmente, se ele não jogar, a gente vai ter que se virar como se virou hoje. Boa noite, Diniz. Eu aqui. Max Pimenta, da Sintonia Esportiva. Primeiro, parabéns pela vitória. Aproveitando o gancho da pergunta do Ganso, hoje você optou pelo começo do Arthur. Isso aí. O garoto da base. No segundo tempo veio o Lima. Queria que você fizesse uma avaliação, por favor, sobre o rendimento do Arthur. Se foi dentro do que você esperava, abaixo ou não. E a segunda pergunta em relação a esse segundo gol do Ganso, do Cano. Se foi para você, na sua opinião, o gol mais bonito que você já viu para. Ou como jogador. Os caras sabem fazer pergunta, não. Treinador. Foi um dos mais difíceis, um dos mais bonitos e um dos mais difíceis de fazer, né? Mas como eu disse, não foi uma coisa casual, uma coisa que ele treina para fazer. Em relação ao Arthur, ele conquistou essa condição de ser titular pela maneira como ele entrou nos jogos e a maneira como ele vem treinando. E é normal, um jogador da idade dele, a gente tem que olhar pro lado positivo, um jogador se colocar em condição. Ai, Jesus, até quando? Substituiu o Ganso. E ele se colocou nessa posição. Obviamente que ele sentiu um pouco o jogo, talvez assim, pelo nervosismo da estreia, mas serve muito a estreia titular, na casa cheia, clássico. E eu tenho certeza que o Arthur tem um futuro brilhante pela frente. Eu também, mas não para ser titular hoje. Boa noite, Diniz, dá licença. Tudo bem? Meu nome é Marcelo Cunha, sou da Rádio Grande Rio. Eu gostaria de saber o seguinte, sobre essa situação do Ganso, né, que ele sentiu, não pôde atuar na partida de hoje. Gostaria de saber pela opção do Arthur e não Giovani ou até mesmo o Iago Felipe desde o início da partida. Aí não. Obrigado. Pô, você tem o Lima, cara. Vai falar Iago Felipe? Bem as partidas que eu coloquei ele para jogar e durante a semana ele se destacou muito nos treinos. Então ele ganhou a condição de estrear e de jogar como titular. E foi isso. O Giovani tá mal. Davi Barros do GE. São duas perguntas, na verdade. Primeiro sobre o Cano, se ele costuma treinar esse tipo de chute do meio de campo, se ele acerta de vez em quando nos treinos. E também sobre a lateral esquerda. Você começou hoje com o Guga e também já tinha testado o Calegari, testado o Jorge. E tem o Alexander de repente voltando agora se você pensa usar o Alexander nessa função e desse rodízio na posição também, por favor. Então, na posição hoje a gente colocou o melhor time possível para vencer o Vasco. Isso não quer dizer que o Jorge... Você não botou o melhor time possível para vencer o Vasco, não. Para. O Guga estava mais encorpado fisicamente, ele está mais jogado. O Jorge, como eu falei numa das entrevistas para trás, aí, ele tinha jogado a última partida dele 90 minutos pelo Palmeiras, mais ou menos no meio do ano passado. Então a gente sabia que o Vasco ia jogar em transição, que ele tem jogado assim, e o Peck é um dos jogadores mais perigosos nesse momento que o Vasco inicia a temporada. Então eu achei que com o Guga ali a gente ia ficar mais seguro e acredito que o Guga fez uma partida boa, ele conseguiu neutralizar a maioria dos ataques do Vasco para aquele lado e conseguiu também ajudar o time no ataque. Eu acho que você viu outro jogo, felizmente. Não, ele treina, eu falei isso já aqui, ele não é casualidade, vocês já viram também em jogos ele tentar, é que quando erra a gente fala, puta, que absurdo, mas ele tem muito mérito nesse gol, não é um gol de sorte, é um gol de mérito, ele faz nos jogos, ele já fez muitas vezes no treinamento e hoje ele teve a felicidade, já fez gols assim em treinos também, e teve a felicidade de fazer um gol de fato antológico, vai ficar marcado na história aí do futebol brasileiro. Diniz, a última pergunta aqui para encerrar. Luiz Gabriel Amaral, Raiz Tricolor, parabéns pela vitória. Eu vou um pouquinho mais amplo. A última vez que acho que a gente estava aqui foi contra o Boa Vista. Eu não estava aqui contra o Audax. E depois a gente falou com o Eduardo aqui e lá em Volta Redonda. E eu lembro que depois desses jogos,
haviam críticas da torcida e até da própria análise também, tinha críticas dessa forma. E hoje, assim, dando uma passada rápida pelas redes sociais, enfim, quando a gente consegue dar uma olhadinha com o torcedor também, muitos elogios. O dinizismo e tal. Queria saber como que você lida com isso. Com a torcida você já falou bastante, mas eu queria saber como você lida com isso com a imprensa. Porque você mesmo já falou algumas vezes, né? Quando ganha tá tudo bem, quando perde também não tá tudo ruim. Como que você faz para lidar com isso? E como você pensa também a questão da análise da imprensa nesse extremismo? Você acha que com você tem um extremismo maior do que com outros treinadores? Gabriel, obrigado pela pergunta. Pode ser que sim, mas eu lido super bem, sabe? Eu tenho um respeito muito grande por vocês da imprensa, assim, eu tenho mesmo. É a minha preocupação quando vejo uma entrevista e eu tenho a oportunidade de falar com vocês é de esclarecer do ponto de vista assim, do treinador as coisas para o torcedor, porque no fundo a gente tem que ter uma preocupação com o torcedor. Na realidade eu achei que o nosso primeiro tempo foi um dos piores primeiro tempo desde que eu estou aqui no Fluminense. A gente errou e o Vasco podia ter feito 2-0, mas 3. Não foi mais aí qual o colega perguntou. E aí quis enquadrar isso na parte física, pô, parece que a gente tá assim, tarado, assim, pô, não tem mínimo cabimento, assim, hoje falar da parte física e falar assim do primeiro tempo ainda. Podia ter falado da parte técnica, da minha escolha, da parte tática. Bem feito. Os caras mal, que eu fiz mal. Isso aí, faz péssima pergunta, isso que dá. No primeiro tempo. E eu tô assim, a gente ganhou, mas eu tenho assim, é uma crítica totalmente justa do primeiro tempo. É uma crítica. Time mal montado, entrou com o time errado. Essa foi a grande realidade. Escalou mal. Porque a gente devia ter falado. O time joga muito mal, assim, o treinador é responsável, não tem como transferir nada. E acho que no segundo tempo. Em vez de falar por causa da entrada do jogador, por que entrar de Felipe Melo, por que entrar de Iago Felipe. Esse que devia ter falado. Ano passado. Então, os elogios no segundo tempo, acho que eles são justos, mas a gente não está no mesmo nível. Que o time tá morto, tá. Mas um pouco da torcida pelo fato de ser o pior clássico, hoje não era isso. Importante. Tem os 2 gols do Cano, foram 2 gols bonitos. Além da entrada do Lima, que ele entrou muito bem, o Keno também fez um segundo tempo melhor, começou a ganhar vantagem nos duelos. Então eu acho assim que o torcedor está no direito dele, assim, hoje de festejar, e tem que festejar mesmo. E a gente tem que fazer uma análise crítica para poder levar alegria para o torcedor, igual a gente levou hoje, mas sem passar um pano nos erros. A gente errou muito, errou também no segundo tempo, mas no primeiro tempo a gente errou muito mais do que a gente deveria. É isso aí, galera. Mais uma vez aí, tá? Essa é a entrevista de Fernando Diniz. É o que eu volto a falar. Ele sempre bate de frente com alguma coisa da torcida, do jornalista, né? Mas também, meu amigo, você tem que fazer as perguntas certas. Ficam enrolando. Os repórteres vão pra ali em vez de já vir com a pergunta certa. Por quê? Porque talvez fique com medo de perguntar, porque sabe que ele vai vir com paulada, né? Por que opção? Ele já fala ali que o garoto foi bem. Aí tinha que ter a segunda pergunta. Vem cá, mas o Giovani não tá vindo bem não? O Lima não tá jogando bem não? Será que o Arthur tá jogando melhor de que o Lima e de que o Giovani? Essa deveria ser a pergunta. E por que não entrar com os outros jogadores que foram contratados, mas voltar com o Felipe Melo e com o Iago Felipe? Essa deveria ser as perguntas. Mas os caras vão para lá e querem fazer outros tipos de pergunta. E claro, a internet agora é só elogio. Agora 2-0, tirar onda. Não interessa se jogou mal ou ruim, o importante é que ganhou. Para a maioria da torcida, o importante é isso. Para mim não, mas para a maioria da torcida o importante é ganhar. E aí, meu amigo, vamos corrigir os erros no dia seguinte. Ganhou, o importante ganhou. E aí vai melhorando com o tempo. Então esse é o pensamento. O nego tem que fazer as perguntas certas. Não fazem, toma paulada. Mas é isso aí, essa foi a entrevista de Fernando Diniz. Não esquece não, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, dá essa moral aí. Tamo junto, galera. Vamos lá.